Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Eu sou Alex Garcia, professor especialista no ensino de alemão para falantes do português. E hoje nós voltamos ao nosso guia definitivo de pronúncia do alemão. E nesta aula eu vou ensinar para vocês os ditongos, são super importantes. Então eu já peço que você deixe o seu joinha e também se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Sem mais delongas, vamos começar. Nesta aula eu vou explicar para vocês os ditongos do alemão, de Diphthongen. Mas antes da gente começar, é importante que a gente entenda o que são ditongos, né? O que acontece? Quando eu tenho numa mesma sílaba uma vogal e uma semivogal, eu chamo isso de ditongo. Tá? Uma semivogal é basicamente uma vogal que tem metade do seu tempo na hora de falar. Então a gente fala uma vogal num tempo, digamos assim, normal, e a semivogal a gente fala rapidinho, tá? No alemão a gente tem 4 ditongos, tá? 4 sons de ditongos, que são au, ai, oi e ui. Muito raro esse ui, mas também existe, tá? E esses 4 ditongos diferentes, eles podem ter diferentes o quê? Grafias, ou seja, a gente pode escrever esses sons de maneiras diferentes. Só que o som vai ser sempre o quê? O mesmo. Vamos aprender então cada um deles, tá? Esse último aqui, esse ui, como ele é muito raro, praticamente não é utilizado, eu não vou ensinar para vocês, tá bom? Vamos lá. A começar pelo ditongo au, tá? E ele só possui essa grafia mesmo. A única forma da gente escrever au em alemão é assim, tá? E é idêntico ao som do au do português. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra casa, né? Que em alemão eu digo Haus. Muito simples. Ou então o verbo comprar, que em alemão eu digo kaufen, tá? É um ditongo muito comum e a gente vai escutar toda hora, tá? É muito fácil a gente pronunciar, muito fácil mesmo. Vamos lá. Outro ditongo muito comum e muito característico do alemão é o ditongo ai. Gente, ele vai ter esse som de ai, só que ele tem 4 formas diferentes da gente escrever. A gente pode escrever a seguido de i, a seguido de y, é seguido de i ou é seguido de y. Esse daqui é de longe o mais comum que a gente vai encontrar, tá bom? Mas todos esses aqui vão ter o mesmo som, que é ai. Vamos ver aqui algumas palavras. A palavra milho, em alemão, a gente diz mais. Mais. E a gente pronuncia da mesma forma como a gente lê mesmo, tá? Aqui eu tenho um sobrenome comum na Alemanha, tá? Que é o sobrenome Maia. Maia. Que também é fácil da gente entender a forma de pronunciar. Vocês sabiam que esse sobrenome ele pode ser escrito também com AI ao invés de AY, com EI também, que é o mais comum, né? Maia, até com EY. Então ele tem esse sobrenome de várias escritas diferentes, mas a gente pronuncia sempre de maneira idêntica, tá bom? A palavra vinho em alemão é Wein. Perceba que aqui eu escrevi com a letra E de escola seguido de I, mas eu não disse Wein, mas sim Wein. Wein, ok? E aqui eu tenho uma cidade na Alemanha que se chama Speyer. Speyer é escrito com EY, tá? É mais incomum esse ditongo aparecer dessa maneira, mas o som é sempre de ai, também muito tranquilo, muito comum. E o terceiro ditongo que eu vou ensinar para vocês é o ditongo E seguido de U, que a gente pronuncia como se fosse um oi, sempre aberto, tá, gente? Não é oi, é oi, oi. E ele pode ser escrito dessa maneira ou dessa. Esse é um ditongo que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque a nossa tendência é ler isso daqui como eu, e talvez ler isso daqui como au ou el, também não sei. Mas a gente tem que entender que esses dois aqui vão ter o som do oi, oi. Por exemplo, o verbo expressar em alemão a gente diz äußern, äußern. É escrito assim, mas isso daqui vai ter o som de oi, tá bom? Äußern. Olha a palavra Europa, né? Em alemão eu não digo Europa, nem Europa, eu digo Europa. Mais uma vez, Europa, tudo bem? Então, só tomar cuidado e você aprendendo, então, que
o E seguido de U ou A com trema seguido de U tem som de OI, muitas palavras vão ficar bem mais fáceis aí para você, tá bom? Vamos falar agora de outro ex-ditongo, porque o que acontece? A gente vê também muito no alemão o I seguido de E é preciso tomar muito cuidado, porque muitos alunos batem o olho e acham que é o E seguido de I, acham que é isso daqui, ó, tá? Mas não é, é o contrário, o I vem primeiro e o E vem depois. O que acontece? Até o século XII, gente, ele era considerado um ditongo, tá? Então era IE, tá? Ou IE, não sei, era um ditongo, provavelmente IE, tá? E a gente escutava tanto o I quanto o E. O que acontece? Hoje em dia, tá? Tirando alguns dialetos assim, a gente vai pronunciar essas duas letras como um monotongo, ou seja, com apenas o som de uma vogal, que vai ser o som da vogal I, só que longa, ou seja, vai ser um I que eu vou demorar um pouquinho mais na hora de pronunciar. Por exemplo, a palavra abelha, em alemão, eu digo Biene. Eu não posso falar Biene rápido, eu tenho que falar Biene mesmo. Tanto que tem aqui, né, esse símbolo aqui do alfabeto internacional, né, alfabeto fonético internacional, que eu utilizo os dois pontos aqui, é justamente para marcar que essa é uma vogal longa, que a gente inclusive já estudou em outras aulas, não é verdade? A palavra amor em alemão é Liebe. Então é um I bem longo, tá, gente? Aqui eu não posso falar Liebe, nem Biene, tá? É Biene e Liebe. Tem o som apenas de uma vogal, tá bom? O que acontece? Tanto nesta palavra quanto nesta, o I seguido de E, ele está aparecendo o quê? Na vogal tônica. O que é a vogal tônica? É aquela... Na verdade, na sílaba tônica, né, eles funcionam como vogal tônica. A sílaba tônica é aquela parte da palavra que a gente fala com mais entonação e mais força. Para você descobrir a sílaba tônica de qualquer palavra, é só você gritar a palavra, tá? Então, por exemplo, se você vai falar assim, verdade, tá? Para você saber qual que é a sílaba tônica de verdade, você vai gritar, verdade. Olha, qual que você demorou mais? Não foi o da? Então, o da vai ser a sílaba tônica. Quando esse I seguido de E estiver na sílaba tônica, ele vai ser um I longo, tá? Só que o que acontece? Quando ele não estiver na sílaba tônica, ele sim vai ser pronunciado separadamente, o I do E. Por exemplo, a palavra família, tá? Aqui, gente, eu não vou dizer família. Por quê? Qual que é a sílaba tônica de família? É o Mi, família, tá? Aqui seria a vogal tônica. Então, vocês perceberam que o I seguido de E, ele não vai estar na sílaba tônica. Portanto, eu devo pronunciar separadamente o I do E. Família, lie, tá? Então, tem o I e tem o E depois. Então, muito simples essa aula, mas muito importante. Com isso, a gente já termina. Foi uma aula rapidinho. Eu espero muito que você tenha gostado e entendido. Lembre-se de escrever um comentário aqui embaixo para eu saber se você tem aprendido bastante com essas aulas, se você tem melhorado a sua pronúncia e também o que você espera das próximas aulas. E se você, lá no início, não deixou a sua curtida, então já lembra de deixar um joinha e também de se inscrever aqui no canal, ativando o sininho para você ser notificado sempre que eu postar algo novo. E eu vou me despedindo e a gente se vê na próxima aula. Até lá! Bis dann!